Oi, galera! Nós estamos no nosso primeiro Weidcast e hoje estou aqui com duas convidadas para lá especial. É a Rose Ueda, nutricionista, e a Luana Pinhel, que é educadora parental. Vamos começar, Rose? Eu queria que elas falassem um pouco sobre elas, um pouco sobre o que elas fazem, para vocês de casa conhecerem elas um pouquinho. Meu nome é Rose Ueda, eu sou nutricionista pediátrica, sou capacitada terapeuta nutricional pelo Instituto Nutrição e Comportamento. Sou mãe de duas meninas lindas e a minha missão é ajudar crianças e suas famílias nos desafios do comer, junto com a minha amiga Luana. Eu sou a Luana, eu trabalho hoje como educadora integrativa parental e sono infantil. Sou especialista em neurociências, psicologia aplicada e meu foco hoje é atender as famílias com os seus desafios relacionados à parentalidade e sono. Sou mãe da Laís, de 5 anos, e ela é a verdadeira responsável por me fazer retomar, os estudos na área da educação e poder ajudar aí as famílias. Então, já que a gente está falando de educação alimentar, eu queria saber qual o segredo que vocês têm para trabalhar com essas crianças que têm restrição alimentar, alergia, que isso tem muito na escola, né? A gente prepara um cardápio maravilhoso, com nutricionista, com acompanhamento, e aí vem aquela lista de restrições que as crianças têm. Como é que vocês conseguem superar esse desafio? Cris, é muito interessante essa sua pergunta, porque é o que eu mais recebo lá no consultório. 90% dos meus pacientes têm um transtorno alimentar, ou uma restrição alimentar por alergia, ou seletividade alimentar. Então, hoje em dia é muito comum as crianças estarem dentro dessas situações. Qual seria a diferença entre essa restrição alimentar e a seletividade? É importante você observar a criança, as famílias observarem a criança. E aí você vai, observando essa criança, você vai ver primeiro, essa criança ela restringe o grupo inteiro de alimentos. Por exemplo, o grupo das frutas, o grupo dos legumes, das carnes. Essa criança, ela tem um repertório alimentar ampliado, ela come mais de 20 alimentos, ela come 10 alimentos, 5 alimentos, ou come só um tipo de alimento. Observado isso, a gente vai ver as causas, que pode ser neurológica, pode ser comportamental por um trauma, pode ser uma criança um comedor exigente. Quando a mãe ou a escola percebe que a criança tem esse comportamento de um repertório alimentar diminuído e muito diferente do perfil que a gente espera, então ela deve ir para o profissional. E é importante lembrar que o profissional, o psicólogo, o nutricionista ou médico tem que ser um especialista em seletividade alimentar ou dificuldades alimentares ou transtornos alimentares. Para além da seletividade e restrição alimentar, é importante também a gente trazer as crianças com alergia alimentar. Eu, como mãe de uma criança que tem alergia alimentar, é um desafio para a criança e também para a escola. E a parceria entre a família e a escola é importantíssima, não somente para que essa criança possa comer em segurança, mas para que ela também se sinta segura em relação aos seus pares. Então, que as outras crianças também compreendam que provavelmente ela vai talvez comer diferente das outras crianças, ou naquela refeição vai precisar ter um mediador para que essa criança não entre em contato com o alimento que será servido, porque a gente sabe que a escola não tem como retirar esse alimento. Por exemplo, o ovo. Não tem como retirar o ovo da refeição das crianças. Então, de ter essa segurança. E aí não é um alarme, E aí isso é muito importante também. Porque quando os profissionais estão sob o alarme de que essa criança pode reagir, o mais importante é ter as condutas, Como reagir, como observar, acompanhar e, em caso de reações, o que fazer. Então, a equipe precisa estar preparada. Então, a equipe, os pais, e as próprias crianças também precisam estar preparadas e entender o mínimo, sobre a alergia alimentar das crianças. Então, quando a família perceber, ou tiver o diagnóstico, principalmente da alergia alimentar, que eu acho que é uma coisa que preocupa muito, essa família trazer as informações do médico, o alergista, o médico, ele vai dar o suporte para a escola de informações, a família entrega para a escola, para poder a escola, repetindo o que a Lu falou, orientar os profissionais da escola, principalmente o professor, que é o mais próximo, e os profissionais que servem a comida, e os amiguinhos, Lu? A gente conversa bastante sobre isso,
Os amiguinhos, eles têm que saber que aquela criança, ela tem aquela condição de alergia, principalmente. E voltando lá nas orientações médicas, o que a escola deve fazer em caso de ingestão acidental? E claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Tem o acompanhamento nutricional, porque o nutricionista ele vai direcionar quais são os alimentos, a contaminação cruzada, tanto em casa como na escola. Então, o nutricionista ele vai orientar para que não ocorra um acidente. Só para não perder essa linha, explica para a galera de casa o que seria uma contaminação cruzada, porque pode muita mãe, muito pai não saber do que se trata. Você quer falar, Luana? Bom, a contaminação cruzada nada mais é do que esse alimento entrar em contato com outros alimentos. Então, por exemplo, eu preparo um ovo mexido numa frigideira e depois eu vou preparar uma tapioca. E a criança ela não pode consumir o ovo. Eu utilizando a mesma frigideira, acontece a contaminação cruzada. Então, é importante que os utensílios sejam separados, a alimentação dessa criança ela seja verdadeiramente limpa. Casos, óbvio que tem criança que não reage à contaminação cruzada. Então também vai muito da individualidade mesmo da criança e qual é o nível de reação que ela tem. Por exemplo, a minha filha hoje ela já não reage mais à contaminação cruzada, porque a gente está num processo de aproximação, de reintrodução desse alimento, pesquisar, entender, ver com a família exatamente como funciona essa alergia alimentar da criança, para que todo mundo fique seguro, né? Para que todo mundo consiga conviver com essa alergia, mas de maneira que seja, não vou dizer tranquila, mas confortável, né? Para todos ali os envolvidos. Pela criança ser pequena, tem em mente que a criança não vai entender a condição da outra criança. E, na verdade, eles são os que mais entendem. Assim, quando a gente fala de uma alergia alimentar, ou que seja até uma seletividade alimentar, eles sempre estão abertos a isso. É óbvio que muitas vezes eles não vão entender o que necessariamente é essa reação. Mas, de maneira que... lúdica, né? Trazer para eles, né? Olha, o amiguinho, ele se coça inteiro, tem uma reação no corpinho, a barriguinha dói, né? Eles conseguem compreender e eles até cuidam uns dos outros, né? É incrível, assim, a capacidade que as crianças têm. Eu sei porque eu convivo isso, né? A capacidade que as crianças têm de compreender a condição do amigo. E até porque não tem que ser escondido, né? Exato. Comenta muitas vezes, as pessoas escondem, como se fosse um segredo, ai, nossa. Qual seria a melhor maneira da gente trabalhar com essas crianças que têm restrição alimentar, tanto dentro da escola, como com as famílias? Como é que a gente poderia trabalhar essa reação, né, da criança que tem essa restrição ou que tem essa seletividade? Porque às vezes a criança não tem nenhum tipo de restrição, mas ele não come aquilo, não come aquilo, não come aquilo porque ele não quer, né? Uma decisão dele ali, ou de sabor, não sei bem como acontecem essas decisões deles. E às vezes eles têm resistência dentro da própria escola até de experimentar, né? Uma fruta nova, um alimento novo que a gente mostra. Qual seria uma abordagem que seria mais assim, assertiva para a gente trabalhar com a criança na escola e que também serviria para os pais experimentarem em casa? Você falando no caso da seletividade alimentar. Da seletividade. Tá. Eu vou falar aqui de uma maneira bem generalizada, né? Porque esse assunto é um assunto bem profundo. Que eu falei que a seletividade alimentar está envolvida muito com uma causa, né? Que eu vou repetir aqui, que pode ser neurológica, pode ser fisiológica, né? Uma doença mesmo, pode ser um trauma, pode ser hábito alimentar da casa, pode ser para chamar atenção, pode ser psicológico. Então, assim, enfim, tem várias causas. Eu vou falar de uma maneira bem simples, pensando na neuroplasticidade da criança, que a neuroplasticidade, ela traz essa coisa que a criança tem uma capacidade de absorção de informações muito rápida e a gente tem que aproveitar isso. Quando a criança é seletiva, o que nós devemos fazer enquanto adultos, tanto na escola como em casa? Dar exemplo. Eu acho que isso assim, a dica primordial e principal, é dar exemplo. Então, sentar na mesa, comer e oferecer o alimento. Então, assim, eu vejo que muitas escolas têm essa queixa, eles vêm também em busca de informações comigo para ajudar o aluno. E, assim, é continuar oferecendo para ele o prato, né, que eu acho que é o nome do almoço, que é a maior dificuldade. Então, continuar oferecendo o prato
E em casa, ser exemplo, né? Consumir o mesmo alimento que a criança oferecer. Então, estou falando aqui de uma maneira bem simples. Porque a dificuldade alimentar, a seletividade, ela é bem complexa. E oferecer não é o obrigar, né, Rosa? Acho que é importante a gente frisar isso, porque muitas famílias não têm esse conhecimento de que a seletividade alimentar, ela pode sim ser uma causa não somente comportamental, mas uma causa fisiológica, neurológica, e que a criança ela não consegue comer, né? Não é porque ela simplesmente não quer comer. Pode sim ser o hábito, né, de não consumir em casa, mas ter esse conhecimento, ir atrás, buscar um profissional capacitado para isso, para que a escola também trabalhe em conjunto, né? Porque não adianta também a escola fazer o papel dela e a família não se posicionar com relação a isso. Então é um trabalho em conjunto, né, Cris? O que seria mais adequado que os pais colocassem na lancheira? Na Eide, por exemplo, as crianças trazem o lanche de casa. A gente tem toda uma orientação de como fazer, mas acaba que nem sempre acontece. A gente observa que vem fruta, realmente sempre os pais mandam fruta, mas tem muita lancheira com açúcar, sabe? Vem a fruta, mas também vem um bolo, mas também vem um muffin, mas também vem, sabe? E vai, às vezes vem salgadinho, achocolatado, vem iogurte, isso tudo numa lancheira só, para uma refeição, assim, para um lanche. Então, ele tem que dar de conta de todo aquele açúcar. A grande questão é a comunicação e o dar o exemplo, né? Dar o exemplo é coisa assim primordial. E a comunicação ela é muito importante entre escola e pais, né? Então, acho que vocês já fazem essa comunicação muito bem pela sua fala aqui. Então, assim, a lancheira, ela é uma coisa, assim, que é a maior dificuldade das mães. Então, a gente tem várias questões por trás da lancheira. Eu sou mãe também. Qual a preocupação de uma mãe? Meu filho vai ficar sem comer. Não importa o que ele coma, tá comendo. O mais importante é comer, a praticidade, né? Exatamente, isso que eu ia falar agora. Então, tem a praticidade e também tem uma coisa, assim, acho que não é só uma geração mais antiga, tem uma coisa também assim de status. Ainda tem muito isso, né? Que o salgadinho, a gente tem uma consciência, a gente sabe que não, mas tem pessoas que não têm essa consciência e acham que o salgadinho, que a caixinha, ela tem um status, né? Antigamente tinha essa coisa de que o alimento industrializado traz um status, de que era uma coisa de cuidar com o seu filho. Então, assim, esse negócio da lancheira também vai depender. A gente tem que observar algumas coisas. Primeiro, essa lancheira é de manhã? Ou é à tarde? Ou é para uma atividade extra, futebol, para inglês? A gente está falando de escola, então é manhã ou tarde. Essa criança, ela come de manhã? Ela toma um café, aquele café tradicional? Nem estou falando de cultura aqui, nem nada. Estou falando de maneira geral também. Essa criança, ela normalmente na nossa, o básico é que ela toma o pão com uma coisa dentro e toma uma bebida. Tem crianças que acordam às 6 horas da manhã, 6h30 vai para a escola e leva a lancheira, igual para comer de manhã. Então, se a criança come de manhã, em casa, nesse caso, ela vai levar uma fruta e água lá no mais, depois do almoço. Se ela não come, aí sim, a gente sugere, né? Eu vou falar aqui também de uma maneira ampliada, sem considerar cultura, nem hábitos alimentares. Mas assim, um pão, uma torta, um bolo, alguma coisa nesse sentido, e para acompanhar uma proteína, para dar equilíbrio que a gente pede para ter um pouquinho de cada nutriente na alimentação. O pão com um tipo de queijo, frango, atum, a fruta para acompanhar e água para hidratar, tá, gente? Não é chazinho, né, leitinho, né, iogurte, é água, nada mais. É isso. É um desafio para os pais, é um desafio para a escola e muitas vezes a família se pega no sentido de a criança quer. Mas onde está o limite, né? São os pais que colocam esse limite.
Então, por mais que a criança queira o achocolatado, queira algo açucarado, o que é bom para a minha criança, né? E pensando que se essa criança ela está na escola, ela vai aprender algo, por menor que seja, esse açúcar ele vai ser prejudicial para o desenvolvimento dela, para a aprendizagem dela. Não é abominando o açúcar de maneira nenhuma, né? Mas existe aí um equilíbrio e a gente sabe que sim, as refeições mais açucaradas, que não têm um equilíbrio, ela vai impactar na aprendizagem da criança. Se eu sou mãe de um aluno e não gostaria de mandar água porque eu sei que meu filho não vai beber água, eu posso mandar um suco de fruta natural, sem ser fruta de caixinha? Pode e deve. Nesse caso, sim. Muita gente acredita que o suco natural ele vai perder vitaminas minerais, né? Então corta. Isso acontece sim, gente, mas é tão mínimo, que vale muito a pena você investir num suco de frutas naturais, né? Com água lá, e você sabe o que você está mandando para o seu filho, do que você investir em um suco industrializado. Tem esse agora pasteurizado, tem uns sucos que são de boa qualidade, que a gente pode também usar a indústria a nosso favor, né? Tem sucos que são pasteurizados, 100% natural, a gente pode investir neles. Porém, a gente só precisa ficar atento porque a quantidade de açúcar que contém nesses sucos também, como eles são concentrados, não é o ideal para todos os dias. E é uma questão de hábito também, né, Cris? Porque a gente tem isso em mente de que vai comer a comida seca, mas que, na verdade, a gente não precisa de nada para empurrar a comida, né? A própria mastigação, ela vai dar conta disso. É óbvio, não tô falando que se eu for comer algo muito seco, né, vai dificultar. Mas isso é uma questão de hábito que pode, sim, ser ajustado conforme o tempo vai passando aí, se essa criança, ela tem esse hábito de ingerir, de comer e beber ao mesmo tempo. A gente já pensou como falar com as crianças sobre a alergia, a gente já pensou aqui um pouquinho como tratar esse problema da seletividade, né? Sempre a gente falou aqui todo o tempo de forma genérica, né? Nenhum caso em específico. Os casos específicos vocês vão ter que ir aqui embaixo nos comentários, né? Falar com a Ueda ou falar com a Luana. E aí elas vão tirar as dúvidas de vocês. A gente vai deixar o link delas aqui para vocês procurarem por elas. E a gente falou agora também sobre como montar a lancheira, né? E vocês começaram a falar sobre algo que eu já ia perguntar para vocês, que era sobre a hidratação. Todo o nosso organismo, inclusive o encéfalo, né, o cérebro, ele vai necessitar de água. Então, é muito importante que a criança ela esteja hidratada. Não somente, né, no período ali do aprendizado, né, mas durante todo ali o dia dela, porque sim, ele vai impactar no aprendizado. Estratégias que a gente consegue utilizar é usar o lúdico com as crianças. Então, tá na hora de todo mundo tomar água, né? É óbvio que não limitar ou não fazer competições, porque isso também vai refletir em outros caminhos aí, digamos assim, mas de sempre sim, acho que o lembrete ali, né, dos profissionais, do professor, né, os auxiliares, para as crianças é muito importante, porque sim, elas esquecem de beber água, principalmente se elas estão ali brincando, né, e acabam sim esquecendo de tomar essa água, que é muito importante. Bom, do ponto de vista aqui da saúde, a hidratação é maravilhoso, né, é uma coisa essencial, muito essencial, uma criança hidratada, ela vai estar para o seu corpo em pleno funcionamento e vai ter ali um recurso, né, que vai ajudar no metabolismo do corpo, né, nas reações químicas e metabólicas, ou seja, vai ter um veículo que vai transportar o nutriente até a célula, vai eliminar resíduos, vai manter a temperatura do corpo adequada e prevenção de doenças, né? Então, um intestino obstipado, doenças renais, diabetes, hipertensão e obesidade. Então, a gente precisa estar atento. E hidratação, a gente falou de suco aqui agora, nada contra, tá, gente? É cultural, é maravilhoso, o suco de frutas é uma coisa excelente. Mas hidratação, o ideal é com água, esse é o ideal. E assim, reforçando o que ela falou,
a gente está falando de ambiente escolar, mas em casa também acho que vale a dica que ela deu, que é estimular, é dar exemplo, né? Se a gente não bebe água, a nossa criança não vai beber também. Então, a criança copia muita gente. A gente tem que aproveitar o que eu falei da neuroplasticidade. A criança, ela aprende as coisas muito rápido e muito fácil, tá? Diferente do que a gente pensa. Então, dá os estímulos, né? A Lu até brincou e falou, o professor, que é o que está mais próximo, fala, agora é a hora de tomar água. Que o professor vai estar cuidando dele mesmo e das crianças. Outra dica também na escola é você colocar cartazes, estimulando cartazes lúdicos, é bem legal também. Ou os pais investirem, né, em garrafinha, copinho, porque o lúdico funciona muito. Então, assim, isso tem muito bom resultado. E crianças adoram, né, uma coisa assim nova. Vamos fazer agora a semana da água. E isso depois se propaga, enfim. E algo também, Rose, que você sempre fala, que é a criança que não consegue tomar essa água pura, talvez saborizar ela. Fala que isso é uma fala. É verdade. Água saborizada é maravilhosa, né? Então, a gente consegue saborizar água para vários tipos de paladar, né? Então, a gente consegue saborizar com ervas, por exemplo, hortelã, capim-limão. Com o próprio limão com frutas, é maravilhoso. Maracujá, limão, que é o clássico. E, gente, acredite, tá? Eu já fiz evento onde as crianças tomaram essa água saborizada e, assim, me surpreenderam que essa de capim-limão foi a mais tomada, que eu sei que eles iam tomar de morango. Foi a de capim-limão que eles gostaram mais do sabor. Então, assim, investir nisso também é uma boa ideia, que fica bonito, colorido. Bom, gente, eu acho que esse nosso bate-papo ainda vai render um pouco mais nos bastidores, aqui nos comentários. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, para entrar em contato, né, com a Rosiueda, com a Luana, para poder vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem em relação à nutrição. E a gente fica por aqui.